Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com grande prazer e alegria que estamos aqui para dar continuidade ao estudo do terceiro trimestre de 2024. Neste trimestre, estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 8, que tem como título A Resistência de Mardoqueu. Lembra você que todas as lições anteriores estão disponíveis no nosso canal para você assistir, para você rever, meu querido professor e aluno. E se você ainda não assistiu às lições anteriores, eis aí a oportunidade. Vá no nosso canal, temos lá a lição número 1, por exemplo, quando foi estudado sobre duas importantes mulheres na história de um povo. Temos lá a lição número 2, o livro de Ruth, a lição de número 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, a lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz, a lição de número 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, a lição de número 6, o livro de Esther. A lição de número 7 também está disponível, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. E temos agora a oportunidade de deixar para você a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que deixe aí o seu like e que compartilhe esta aula com outros professores e alunos para que alcancemos ainda mais pessoas com este ensino sagrado. Eu quero neste momento também orar ao Senhor para que Ele nos abençoe durante a exposição, porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito e tudo que fazemos no reino de Deus deve ser iniciado com oração. Oremos, pois, ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, levar aos teus filhos, Senhor, este ensino sagrado da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente naquilo que iremos falar e que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com veracidade e autoridade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Vamos então começar a nossa aula, irmãos, e sempre começamos com o nosso texto áureo. Nosso texto áureo se encontra no livro de Esther, capítulo 3, versículo 3, o versículo que diz: Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas, ou seja, desobedeces o mandado do rei? Repetindo, então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Esther, capítulo 3, versículo 3. A nossa verdade prática diz assim: como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Repetindo, como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Devemos seguir aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Em Atos capítulo 5, versículo 29, um versículo que citaremos durante esta aula, está escrito: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Devemos obedecer às leis? Sim, mas quando estas entram em conflito com nossa convicção religiosa, com nossa convicção de fé, com nossa profissão de fé, nós precisamos nos submeter a Deus, porque Ele é a autoridade suprema nos céus e na terra. Continuemos. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esther, capítulo 2, versículo 22 a 23, 21 a 23 e capítulo 3, versículo 1 a 6. Vamos, pois, à leitura do texto sagrado? Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, 2 guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther,
E Ester o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu. E ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Vamos então aos objetivos da lição. Primeiro, tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu acerca de uma conspiração contra o rei. Segundo, abordar a exaltação de Amã pelo rei. Terceiro e último, relacionar a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. Vamos então à nossa introdução. E nesta hora eu lembro a você, tenha à sua mão uma canetinha, tenha a revista da Escola Dominical nas suas mãos, tenha bem próximo de você um exemplar da Palavra de Deus e vamos juntos aprender esta lição, conferir os versículos e assim estar aptos para lecionar e para transmitir aos alunos a lição tão importante sobre a resistência de Mardoqueu. Introdução da nossa aula: a ascensão de Ester ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes aos seus súditos. Mesmo na condição de rainha, Ester permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte: conspiração, inveja e tramas. A história continua. Vamos, portanto, dar continuidade ao que foi estudado na lição de número 7. O nosso comentarista, nessas lições, ele conta a história fazendo breves comentários. Talvez não tenhamos muito a acrescentar, porque o assunto foi muito bem comentado pelo nosso comentarista, mas sempre trazemos para você um versículo, algo que enriquece um pouco mais a aula. E vamos então ao primeiro tópico da lição. Primeiro tópico: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Primeiro item do primeiro tópico: os bastidores do poder. Ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. Há sempre aquela disputa, meus amados irmãos, em instâncias de poder, como, por exemplo, Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores. Sempre há sentimentos facciosos. Temos ali vários partidos, temos ali várias representações. Então é comum, nos bastidores do poder, haver conflitos. Continuando. É de natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Eu destaco a frase seguinte: nem o meio evangélico fica isento. Repetindo, nem o meio evangélico fica isento. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão.
Veremos na tela seguinte esse texto de Tiago, capítulo 3, versículo 14 a 18. Nos dias de Assuero, 2 de seus guardas, Bigtan e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Olha o que diz a tela seguinte, meus amados irmãos. Tiago, capítulo 3, versículo 14 a 18. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Portanto, não devemos admitir em nosso meio levantes, invejas, intrigas, litígios entre irmãos, porque somos um só corpo, somos uma família, a família de Deus. Se nas instâncias de poder isso acontece, e às vezes na igreja também pode acontecer, mas não deve reinar isto em nosso meio. Precisamos repreender, precisamos corrigir quando isso acontecer no meio do povo de Deus. Prosseguindo, Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Ester para que o avisasse o que ela fez em nome de Mardoqueu, em nome de Mardoqueu. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Ester. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o próprio nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação, dando-lhe o devido crédito. Eu acho importante essa última parte, dando-lhe o devido crédito. A rainha Ester foi até o rei e disse: olha, estou falando em nome de Mardoqueu. Esta informação valiosa, esta informação sobre um levante, sobre uma rebelião que intenta contra a sua própria vida, ó rei, veio de Mardoqueu. Foi ele quem trouxe essa informação. Vamos então prosseguir. Segundo item do primeiro tópico, a investigação. A atitude de Ester se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência. Embora possivelmente ela não imaginasse, houve uma investigação. Isso é importante, irmãos. Houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Bigtan e Teres foram enforcados. Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Ester. Isso é importante, irmãos, porque às vezes nós ouvimos alguma coisa, às vezes nós vemos alguma coisa e ao transmiti-la nós podemos reduzir e até aumentar o que aconteceu. Portanto, Mardoqueu foi cauteloso ao transmitir a Ester o que de fato estava acontecendo, porque foi apurado depois, foi inquirido, foi investigado e se confirmou que aquilo era verdade. Como é importante isso, uma boa lição para nós, meus amados irmãos. Certifique-se dos fatos quando você tiver que comunicar algo ao seu líder, ao seu pastor. Tenha certeza e convicção daquilo que você está falando que é verdadeiramente verdade, porque senão você será visto como um fofoqueiro, alguém que trouxe uma notícia que não é verdadeira, e isso é muito prejudicial para a igreja e para você como cristão ou cristã, meu caro irmão ou irmã em Cristo Jesus. Prosseguindo, o rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça, é uma questão de vida ou morte. Neste ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada.
A Bíblia tem vários alertas sobre a precipitação. Cuidado, meu irmão, com a precipitação. Mesmo sendo confiáveis as fontes, como no caso de Mardoqueu e Ester, é conveniente que se busque comprovar toda acusação para não cometer injustiça. Agir com base apenas no ouvi dizer, estão falando por aí, olha, passarinho me contou, e na verdade, às vezes, irmãos, é fofoca, é criação da mente das pessoas. Nós temos hoje as fake news que estão presentes nas redes sociais. Aquela informação falsa vai se espalhando de maneira que até denigre a imagem de uma ou outra pessoa. Então, cuidado com isso. Agir com base no ouvir dizer estimula fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. Eu acrescento esta frase, irmãos. Há líderes que são manipulados por pessoas, por grupos na igreja, por uma família influente na igreja, ou detém poder econômico na igreja, e muitas vezes a pessoa é manipulado, o líder é manipulado por estas pessoas. E outros que lideram e até doutrinam a igreja baseados em fofocas. Ouvem alguém falar alguma coisa e vai no culto de doutrina e fala de forma severa, corrigindo uma coisa que talvez nem seja verdade. Então é preciso entender que nos cultos de doutrina, nas pregações, devemos pregar e ensinar a palavra de Deus. E não ficar dizendo, olha irmão, tem gente falando, tem gente aí dizendo isso, olha, tem pessoa... Irmãos, essa forma de se dirigir à igreja não é correta. Precisamos ensinar a palavra, pregar a palavra e certamente o Espírito Santo, que inspira o pregador, dará a resposta às questões que estão no meio do povo e não precisamos levar para o púlpito as nossas emoções, os nossos sentimentos pessoais, individuais, mas levar a soberana palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pregue a palavra, ensine a palavra e deixe que o Espírito Santo corrija aquele que anda errado. Não use a autoridade de pastor ou de líder para falar coisas que não têm fundamentação, coisas que você não tem certeza e que ouviu alguém falar e você vai apenas ser um porta-voz de alguém que talvez nem tenha em seus lábios a verdade. Prosseguindo, o registro dos fatos. Desde a antiguidade era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. Isso veremos em Ester capítulo 6, versículo 1, quando o rei vai consultar as crônicas e ver o ato de Mardoqueu ali registrado. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados. Com ou sem registro humano, preste atenção nisso, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as coisas estão escritas. Deus conhece e sabe todas as coisas. Então, se não há um registro aqui na terra, há um registro no céu. E precisamos então agir de forma a agradar a Deus e ser fiel à sua palavra. Sinopse da primeira parte: Mardoqueu demonstra um ato de fidelidade ao rei ao descobrir uma conspiração contra a coroa. Repetindo, Mardoqueu demonstra um ato de fidelidade ao rei ao descobrir uma conspiração contra a coroa. Vamos então ao segundo tópico da lição. Amã é exaltado pelo rei. Amã é exaltado pelo rei é o segundo tópico da lição. Vamos então ao primeiro item do segundo tópico, um novo personagem. Amã era muito rico. Isso vemos ao ler Ester, capítulo 3, versículo 9, o versículo que diz o seguinte: se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. Matem a quem? Aos judeus. E eu porei
nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Portanto, Amã era rico. Já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Identificado como Agagita, Flávio Joséfo afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Foi o primeiro povo que procurou impedir a marcha de Israel no deserto. Ao saírem do Egito e iniciarem a sua peregrinação pelo deserto, os israelitas enfrentaram logo uma primeira batalha contra os amalequitas. Foi a batalha que Josué liderou o exército no combate e Moisés subiu o monte, estendeu as suas mãos e Arão e Hur estavam ao seu lado sustentando as suas mãos, porque entenderam que enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo prevalecia. E quando as suas mãos começavam a cair, o povo perdia a batalha. Então Arão e Hur apoiaram as mãos do homem de Deus, e aquele povo teve uma grande vitória sobre os amalequitas. Mais tarde veremos em 1 Samuel capítulo 15, Deus dando ordem a Saul para exterminar com esse povo, e ele de fato não obedeceu a esta ordem. Continuando a leitura, o termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita mencionado em 1 Samuel capítulo 15, versículo 2, 8 e 33. Versões bíblicas como NVI e NTLH, NVI, Nova Versão Internacional, e NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, apresentam Amã diretamente como descendente de Agag. Portanto, Amã era descendente de um povo que se mostrou sempre inimigo da nação de Israel. E através de Amã viria um plano para exterminar o povo judeu. Continuando, item número 2. Um herói aparentemente esquecido. O texto não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Temos pouca informação para poder chegar a uma conclusão de fato. A única coisa que podemos inferir é que talvez o seu poder econômico exercesse certa influência naquele momento. Vejo os irmãos que até hoje as pessoas que detêm poder econômico, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm posses, elas exercem influência nos governos. Não estamos dizendo que isso aconteceu no caso de Amã, mas é uma inferência. Quem sabe, talvez, pelo seu poder econômico, pela sua condição financeira, quem sabe Amã se tornou uma pessoa influente por esse motivo. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu. Apesar de seu ato heróico, tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. O nosso comentarista lembra de Asaf, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, no Salmo 73. Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios. Eu recomendo a você, meu querido professor, que você leia o Salmo 73, todo o Salmo. Não leia apenas uma parte, leia todo o Salmo, para você entender o que aconteceu com Asaf. O seu sentimento inicial, quando ele diz, pois eu tinha inveja dos ímpios. E depois nós temos uma mudança completamente no sentimento de Asaf, quando ele diz, até que entrei no santuário e vi o fim deles. A partir daí, o salmo muda completamente. É preciso, portanto, ler todo o salmo para entender esta mudança de sentimento, essa mudança de atitude de Asaf diante da revelação que Deus lhe dá a respeito do fim dos ímpios. Isso serve para nós de exemplo muito grande. Diz assim a nossa revista, o exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho.
Portanto, é preciso ter cuidado com os nossos sentimentos momentâneos. É preciso descansar em Deus e esperar que no tempo certo Ele nos exaltará. Diz a palavra de Deus: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Prosseguindo o terceiro item do segundo tópico, evitando frustrações. Quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou de que Ester levasse a informação. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. Imagine os irmãos, ele denuncia este levante contra o rei, e o rei nada faz, e o rei não reconhece isso naquele momento. E de repente, o rei reconhece um homem chamado Amã e o coloca sobre todos os príncipes. E para piorar mais ainda, nós veremos daqui a pouquinho, o rei ordena que todos os oficiais se curvem diante deste homem chamado Amã. Portanto, naquele momento, Mardoqueu não se abalou, mas permaneceu na sua posição. Às vezes, no reino de Deus, nós fazemos alguma coisa e pensamos que aquilo que fazemos vai ser considerado, vai ser lembrado sempre, você vai receber o devido reconhecimento, e isso não acontece imediatamente. Isso faz com que muitas pessoas fiquem frustradas. Portanto, não alimente expectativas altas. Deposite tudo que você faz aos pés da cruz. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Então, não ambicioneis coisas altas, diz a palavra do Senhor, tendo sempre prazer naquilo que Deus te concede, naquilo que Deus te dá. Seja fiel no pouco e sobre o muito o Senhor te colocará. Amém? Vamos então à sinopse da segunda parte da lição. Enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei honrou Amã, elevando-o ao posto mais alto da corte. Repetindo, enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei honrou Amã, elevando-o ao posto mais alto da corte. Vamos então à última parte da lição, ao terceiro tópico, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Vamos falar então da resistência de Mardoqueu e do ódio de Amã neste último tópico. Primeiro item do último tópico, reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava nem se prostrava. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Assim diz a Bíblia de Estudo Pentecostal. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Daí Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os três companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Você deve se lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não prestaram reverência à estátua que o rei ergueu no campo de Dura. Tocaram os instrumentos e todos se inclinaram, mas os três permaneceram de pé. Não se curvaram diante daquele obelisco. Dizemos isso por causa das dimensões do que nós chamamos de estátua, segundo a Bíblia. Então, estes jovens em Babilônia não se curvaram. E lá em Suzã, Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava quando Amã passava por ele. Ele desconsiderava-o como digno dessa atitude de submissão ou de adoração, podemos dizer assim.
Quem era Amã para ser reverenciado por um judeu que temia o Senhor e somente a Deus prestava culto e reverência? Portanto, isso pode ter sido determinante para a atitude de Mardoqueu. Prosseguindo, a condição de judeu, segundo item do terceiro tópico. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes porque não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu. Não está na revista esse versículo, mas eu coloquei para você aí. Esther, capítulo 3, versículo 4. A notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. O agagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensivo a todos os judeus, aos quais planejou destruir por completo. Na nossa revista diz os quais. Na verdade, o correto é aos quais planejou destruir por completo. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Eu acrescento uma informação importante para você se lembrar, meu caro professor. Na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, o alemão Adolf Hitler promoveu a morte de cerca de 6 milhões de judeus. Até hoje, muitas nações ao redor de Israel alimentam o ódio contra os judeus. E este foi o sentimento de Amã. Destruir apenas Mardoqueu? Não. Foi destruir logo todos os judeus. E é isso que veremos em lições posteriores. Mas fica aqui esse registro, quando ele, com grande furor e ódio, ele vai ao rei e diz: olha, existe espalhado e dividido entre as províncias um povo que não obedece às suas leis. Na verdade, ele queria destruir não somente a Mardoqueu, mas todo o seu povo. Continuando, inimizades intergeracionais. Terceiro item do último tópico. Além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional, ou seja, que passa de uma geração para outra geração, e assim por diante. Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. Saul poupou a Agag e também ao melhor das ovelhas, mas o profeta Samuel executou este homem por ser inimigo da nação de Israel. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquemitas, ou seja, os moradores de Siquém, por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias de perpetuação de violência por disputas econômicas, geralmente por terra, ou ofensas morais. Nós temos no interior de alguns estados do nosso país disputas de famílias por terra, e aquele ódio vai passando de geração a geração, de geração a geração. Coisa do maligno, irmãos, essa inimizade entre famílias. Que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Amém? Vamos então à sinopse dessa última parte. Enquanto Amã era reverenciado por todos, Mardoqueu o resistia. Repetindo, enquanto Amã era reverenciado por todos, Mardoqueu o resistia. Conclusão da nossa aula diz o seguinte: uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade
do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós, de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue. Amém! Terminamos aqui convidando você para a próxima aula. Não perca a 9ª lição do 3º trimestre de 2024, quando estudaremos a conspiração de Amã contra os judeus. Meu amado irmão e irmã, eu agradeço a você por estar conosco até o final desta aula e te peço mais uma vez, deixe aí o seu like, compartilhe essa aula com outros irmãos e irmãs, alunos e ex-alunos da Escola Bíblica Dominical e continue orando por nós para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Deus vos abençoe. Aqui se despede o vosso amigo, o pastor Daniel Rosa Dutra. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Amém e amém.